De volta do intervalo e já aqui do meu lado, a arquiteta Andressa Kessler. Nós vamos falar um pouquinho não só da arquitetura, mas também da energização, é isso, dos ambientes. Conta para mim um pouquinho, Andressa, como é que você se especializou nessa área? Oi, Nelly. Então, eu sou arquiteta há mais de 10 anos e eu sempre senti alguma falta dentro da arquitetura, né? E então eu comecei a perceber que, na verdade, os ambientes, eles também têm influência na gente, né? A gente se trabalha para estar bem com o corpo, bem com a mente, mas se a gente chega em casa e a nossa casa, ela também não está trabalhada, no fim, ela vai trazer todo esse cansaço e todo esse peso que muitas vezes a gente traz da rua para dentro da nossa casa, né? E como é que você faz essa energização? Você usa, eu vejo aqui, que pêndulos, cristais, você tem uma conversa antes com os proprietários, não só na casa, mas no escritório também dá para fazer, né? Sim, sim. Então, para harmonizar os ambientes, eu utilizo a técnica do Feng Shui, ou o Feng Shui, como muita gente... Isso, exatamente. É uma técnica oriental, já milenar, na verdade é um estudo bem antigo, mas no Brasil e na nossa região, principalmente, ela demorou um pouco para chegar. Então faz pouco tempo, né, que essa técnica está aqui. Eu converso com os clientes antes, claro, para saber inclusive das necessidades, né, em que fase da vida as pessoas estão, para daí sim harmonizar esse ambiente. A gente harmoniza o ambiente utilizando cor, utilizando textura, né? Tudo isso vai trazer uma energia própria dos elementos da natureza, que na verdade essa é a intenção, trazer a natureza para dentro dos ambientes. Então, cada forma, cada cor, cada objeto tem um significado e um sentido. E se a gente coloca isso especialmente em cada lugar da casa, ele vai trazer uma vibração diferente para nós. Andressa, existem cores específicas para a gente usar para cada ambiente? De que forma que a gente pode trabalhar com as cores? Então, as cores, elas são uma maneira até mais comum de a gente estar aplicando. As pessoas muitas vezes associam o Feng Shui às cores, né? Elas são muito utilizadas, mas não é só isso. Eu normalmente trabalho não por ambiente, e sim pelos setores da vida que a gente coloca em cima da planta baixa da casa do cliente, né? E distribui esses setores, e cada setor vai ter um elemento da natureza correspondente. Esse elemento da natureza, ele tem sim as suas cores correspondentes. Então, se o meu quarto caiu no setor da prosperidade, né? Eu quero ativar o setor da prosperidade. Então eu vou utilizar, por exemplo, a cor verde, que é a cor que representa a madeira. Se eu tenho um lavabo no setor do trabalho, o setor do trabalho é regido pelo elemento água. A água tem a cor preta, a cor azul marinho como regente. Então eu vou utilizar elementos nesse meu lavabo que tenham a cor preta, que tenham a cor azul marinho. Mas claro, os quartos, por exemplo, eu sempre vou optar por cores mais claras, né? E não tons muito escuros. Cores escuras como preto, azul marinho, até um verde muito escuro, ele vai trazer opressão. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que está passando por uma fase mais complicada, até por um momento talvez depressivo, essas cores vão afetar ainda mais ela. E não cores muito vibrantes, como o vermelho, um rosa pink, porque aí um lugar que é de descanso, por exemplo, a gente vai estar trazendo muita intensidade. A vibração que a gente quer para o dia, a gente vai trazer para a noite, e aí vai ficar complicado esse descanso e essa regeneração do nosso corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, eu vi que você trouxe aqui um cristal, né? Sim. O cristal é interessante a gente ter em casa. De que forma você usa esse cristal, então, na casa dos clientes? Então, o cristal, ele tem algumas maneiras que a gente pode utilizar. Principalmente eu indico para portas de banheiros quando a gente tem suíte. Porque o banheiro, ele é um sugador de energia, né? Nele a gente tem ralos, a gente tem o vaso sanitário que a gente dá a descarga, a gente tem o ralo da pia, né? Então tudo isso é escape de energia. Se a gente tá
criando um ambiente, né, saudável, harmônico, isso o banheiro ele vai estar sugando também. Então, o cristal, ele é um regulador do fluxo da energia. A gente pendura ele na porta para que a energia ela passe mais tempo dentro do quarto antes de ir para o banheiro, para o ralo. E essas outras peças aqui, de que forma que você usa nos ambientes? Eu vejo que tem os pêndulos, né? Isso. A gente tem os pêndulos para utilizar na radiestesia. A radiestesia, ela é uma ferramenta para diagnóstico, para a gente ver se aquele ambiente, aquele objeto, muitas vezes, tá com uma energia que é compatível com aquele espaço. Ou se a gente tem algum tipo de energia que vai ser prejudicial para casa. Então, a gente detecta através da radiestesia para depois harmonizar ela com alguma ferramenta de cura, com alguma outra coisa que vai deixar o ambiente harmônico. E a gente tem também, então, Nelly, o Dual Hold, né? Ele serve como duas anteninhas para captar a vibração. Então, se a gente tiver um ambiente que é saudável, que é próspero e a gente não tem interferências negativas, ele sempre vai ficar aberto. E se a gente passar em algum local, né, que não é tão interessante, que a gente precise de alguma cura, ele vai cruzar. E assim a gente vai passando pela casa do cliente. Que outra forma eu posso manter sempre o meu ambiente, então, com boas energias? Não é um trabalho que ele precisa ser periódico. Na verdade, eu sempre digo quando as pessoas estão mudando de fase na vida. Se alguém está entrando numa casa nova, é muito legal de fazer, porque a gente já vai mobiliar esse espaço, então, mobiliar e decorar esse espaço com boas energias. Eu tenho a minha casa já pronta, mas eu quero, né, modificar a energia dela, tô mudando de fase na minha vida, é interessante que eu faça. E claro, com o passar do tempo, a gente vai desarrumando a casa, digamos assim, né? Então, um período de 2 anos, quem sabe é legal a gente rever para ver como cada coisa passou em cada lugar e talvez até fazer algumas modificações, porque a casa e a vida pede modificações, pede movimento, pede mudança, né? Então o Feng Shui, ele traz isso para a vida das pessoas também. Bem interessante. Tem pessoas que usam aquelas plantinhas que dizem que trazem boas energias. Arruda, espada de São Jorge, né? Tem pessoas que colocam vasos com pimenta. Isso ajuda realmente? Ajuda, com certeza, né? As plantas, elas são uma ferramenta de cura do Feng Shui, né? Então, a gente colocando elas nos lugares certos, nos locais mais propícios, elas vão estar, sim, estimulando a energia da casa e protegendo, como é o caso de algumas delas, como a arruda, a pimenta e tudo mais. Ai, que bacana, Andressa. Você vai voltar aqui mais vezes, vamos falar um pouquinho também sobre a arquitetura, né? Sim, com certeza. E agora eu vou levar ela lá para casa. Vamos fazer uma energização lá no meu ambiente. Vamos sim, com certeza, Nelly. Vou adorar. Eu vou fazer agora um breve intervalo comercial e eu volto já já.